Saiu a primeira parcial, as notas caíram e estamos aqui no Carnacisu para saber o que vai acontecer nos próximos dias. Então, se você não me conhece, sou Sabrina Oliveira. Hoje a gente vai analisar as primeiras parciais. Vou te falar que tem pelo menos 5 faculdades que a tendência é que as notas subam e algumas faculdades a tendência é que as notas caiam. Então, primeira coisa, está tendo lives todos os dias, 9 horas da manhã para te ajudar e ter mais tranquilidade, é o famoso Carnacisu. Mas eu vim trazer alguns pontos importantes aqui que eu sei que muita gente vai estar ansioso procurando. Primeiro que eu já sabia que as notas iriam cair porque eu analisei os dados da USP. Embora os dados da parcial USP-Enem eles tenham subido, tudo indica que estava com tripla classificação. E então, por causa disso, né, até coloquei aqui para minha equipe, eu mandei, falei assim, olha, acho que o FMG deve chegar nos 804. Né, ontem 6,20 e ficou em 803,70 e pouquinhos, né? Por quê? Porque a gente analisa os dados, então a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer. E aí, o que aconteceu? As notas caíram, né? E se a gente for olhar aqui as primeiras parciais de praticamente todas as universidades, as notas caíram, às vezes 2 pontos, às vezes 5, às vezes 20, né? Algumas poucas aumentaram. E aí a dúvida que está surgindo aí agora é assim, Sassá, o que vai acontecer? Vai continuar assim? Vai manter? Posso ter esperança? Quando vale a pena ter lista de espera ou vai aumentar? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, as pessoas me chamam de fada da aprovação. Não é à toa, eu sou neurocientista, sou especialista em ensino e aprendizagem e já acompanhei centenas de aprovados em medicina. Então, para você ficar por dentro, a gente vai falar muito de lista de espera nos próximos dias. Aumenta muito a sua chance, né? Então, só em ampla concorrência tem faculdade que chama 80 pessoas na lista de espera. A gente teve a diferença da UFMG do último SISU, a nota de corte regular foi 811. A nota da última chamada, que foi ontem, né? Foi 793 da ampla concorrência, olha, 793 para 811. Então, a gente tem que saber quando vale a pena. Então, se inscreva aqui no canal, comenta aqui também qual faculdade você quer que eu comente mais e esteja comigo, porque eu estou aí para sua aprovação. Então, vamos entender o que aconteceu. Olha só. Aqui a gente colocou, inclusive, tem um grupo, que é o grupo Medsisu, que a gente manda tudo isso aqui para você poder analisar com calma. Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí, aqui a gente está comparando a primeira parcial do SISU do ano passado com a primeira parcial desse ano. O que a gente vê? Tudo que está verde é que caiu. Olha só, tem esse primeiro aqui, caiu 2,95 pontos. Teve um que caiu 17 pontos. Teve um que caiu lá no finalzinho 7 pontos. Em vermelho são os que aumentaram. Então, você pode dar um print nisso aqui, né? Se quiser, a gente vai mandar isso no grupo também. O que a gente vê? Que a tendência é que caiu muito. E os que aumentaram, geralmente tem um motivo. Então, por exemplo, o FR começou o bônus regional. A UFMA começou o bônus regional que não tinha antes. A UFTM mudou muitos pesos, então a gente também esperava que iria aumentar. A UFAL era que eu estava com mais dúvida, porque a UFAL inseriu o bônus regional de 3%, mas tirou o SISU do segundo semestre. Então, era 50 vagas para Maceió, 30 vagas no outro campus, e aí aumentou, dobrou, foi para 160. Então, eu falei, gente, olha, aumentou o número de vagas, né? Mas, por outro lado, tem o bônus regional. Então, ficou bem pertinho. Eu acho que ficou 797, né? Ó, 798 e 797. Então, ficou bem pertinho. Então, uma coisa compensou a outra. Então, caiu. Tá bom, Sassá, caiu, fiquei feliz, tô perto, tô dentro das vagas, mas como eu sei se eu vou mudar ou não? Então, geralmente, nas parciais, as coisas vão se ajustando. E aí, o ideal é que você vá colocando sempre as opções que você tem mais vontade de ficar, e se não tiver dando, você vai mudando para outras opções. As parciais são para isso, para a gente testar. Não precisa ter medo. E a gente tem muita parcial esse ano, né? E agora, quero te mostrar com dados, assim como eu analisei dados para falar que as notas de corte iriam cair, a gente vai analisar dados para ver o que acontece ao longo das parciais. Então, isso aconteceu no CISO 2020, 2021, 2022, e o esperado é que siga o padrão em 2023. O que a gente percebe? Trouxe os dados do ano passado para você ver. Aqui são todas as parciais. Ano passado teve uma parcial meia-noite, depois teve uma segunda parcial 2 horas da tarde, aí depois teve 17, 18 e a nota final. Esse ano teremos 8 parciais. Nossa, gente, que tanto de parcial, né? Pois é, haja coração. O que geralmente acontece? As notas de corte das maiores universidades
das universidades que geralmente são primeira opção. Não estou falando nem que são melhores universidades. Universidades de capital, que as pessoas procuram mais, que tem mais gente, tendem a cair um pouco, não muito. Por quê? Vamos olhar aqui, eu destaquei o UFC Fortaleza. Então, caiu de 803 para 802. A UFG, né, caiu de 800 para 798. A UFMG, de 814 para 811. A UFOP, que costuma ser uma primeira opção aqui em Minas, a UFJF também, 816 para 814. A UFRJ do Rio de Janeiro, de 832 para 828. Ou seja, caiu aí 1,2, 4, né? Por quê? Porque geralmente é a primeira que as pessoas colocam, e aí, à medida que a parcial vai desenvolvendo, as pessoas ficam um pouco em dúvida. Então, a pessoa estava ali, estava 812 na UFMG. Aí, a primeira parcial foi 814. Ela falou, quer saber? Eu vou me garantir numa outra. Então, a tendência nas principais universidades é cair um pouquinho ou se manter. Por outro lado, a tendência em universidades de cidades menores, que muitas vezes não é uma primeira opção, mas muitas vezes são excelentes universidades, é aumentar. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu não consigo na UFRJ do Rio de Janeiro, mas eu consigo na de Macaé. Nossa, eu não consigo em Belo Horizonte, mas eu consigo em Divinópolis, na UFSJ. E aí a tendência é que essas faculdades, a nota de corte aumentem um pouquinho. Vamos olhar? Ó, agora de azul. Olha só, a UFVJM em Diamantina foi de 801 para 804. Tá vendo? É um movimento contrário. As pessoas que estavam nas principais foram para as menores. A UFSJ de Divinópolis estava 792, foi para 797. Aumentou ali uns 5 pontos, tá? Ao longo das parciais. A UFRJ de Macaé, lembra que a do Rio de Janeiro tinha caído? Macaé deu uma aumentadinha. Foi de 813 para 817. Então, mais ou menos uns 5 pontos. Sassá, como eu sei o quanto é seguro ficar abaixo? Aí a gente precisa de entender lista de espera. Eu vou falar muito de lista de espera e a gente tem um simulador. Esse simulador, gente, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ele já calcula automaticamente a sua nota com o peso de cada faculdade e ele compara com cada uma. A gente tem ampla concorrência e cota escola pública. Então, você vai ver, nossa, eu fiquei 4 pontos abaixo da UFMG. Nossa, se a gente for olhar pelo histórico de lista de chamada, tirando 2021, SISU 2021, mas ele tem um ponto fora da curva que eu vou explicar nos próximos vídeos, é super tranquilo, né? Olha a diferença do último ano, 811 para 793, né? Mas eu tô 4 pontos no UFC. Poxa, arriscado, né? Abaixo. Então, a gente precisa entender sobre lista de espera. Então, a gente já entendeu que a tendência das parciais é continuar mais ou menos ali, né? A mesma coisa. As universidades de cidades maiores caem um pouquinho, as cidades pequenas aumentam um pouquinho. Uma coisa boa, que geralmente tende a ajustar lá no finalzinho. Ou seja, as últimas parciais costumam ser bem precisas, olha só. Se a gente for olhar do ano passado, né? Vamos olhar aqui, ó. O UFC. A última parcial foi 801 e a final foi 802. A UFG, a última parcial foi 798 e a final foi 798. A UFMG foi 813, 811. Tá vendo? A UFRJ foi 828, 828. Então, a última parcial costuma estar bem tranquila, porque as pessoas já se ajeitaram, tá bom? Aí tem alguns pontos importantes. 5 faculdades, eu acredito que as notas de corte vão aumentar, tá? Independente da cidade. Por quê? Porque aconteceu uma coisa muito rara. A nota de corte da cota de escola pública estava mais alta do que da ampla concorrência. Então, o que vai acontecer? Várias pessoas que estavam na cota de escola pública vão migrar para a ampla concorrência. E aí a gente vai demorar umas 2, 3 parciais para isso se ajustar e a gente entender como vai ficar. Quais são essas 5 faculdades? URGS, UFV, o FSJ de São João, a UFES e a UFSJ de Divinópolis. Então, essas 5 universidades, a tendência é a nota de corte aumentar por causa disso, nas próximas parciais, mas eu acredito que as últimas parciais vão ser bem fiéis, ok? A gente tem 2 pontos aí para serem definidos. A nota da USP, do processo USP-ENEM, vai sair aí hoje, então isso pode impactar, eu acredito que não muito, porque como ainda nem vai ter matrícula, acho que as pessoas vão continuar usando o SISU. E a UFPE, que tem um bônus regional, no dia 8 de fevereiro, a Justiça suspendeu isso, mas continua com bônus
no sistema do SISU. Outras faculdades que tiveram um bônus suspenso já estão sem um bônus no SISU. Então, independente se você concorda ou não, é muito provável que esse bônus vai cair nos próximos dias. Então, fique atento se você está confiando nesse bônus. E isso acaba impactando um pouco, diminuindo um pouco as notas de outras universidades, porque aí a pessoa acaba tendo uma chance ali que ela não teria com o bônus regional, beleza? Então, esses são os pontos importantes. Comenta aqui quais faculdades você quer que eu comente, que eu faça uma análise mais aprofundada. Eu tô falando muito disso no Instagram. Não deixe de usar o simulador e de entrar no grupo de WhatsApp. Amanhã vou falar muito de lista de espera, analisar vários dados e um beijo, estou na torcida para a sua aprovação. Beijo, se inscreva aqui, que eu quero que você seja aprovado antes do próximo, né, Enem, para não ficar preocupado aí com novo Enem e tudo mais. Beijo.